Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1. O meu Missão Impossível favorito era o Protocolo Fantasma, foi o primeiro que eu assisti. Durante muito tempo esse foi o meu Missão Impossível favorito. Mas eu acho que Protocolo Fantasma talvez esteja perdendo seu trono aí pra Acerto de Contas Parte 1, porque eu amei esse sétimo Missão Impossível. Eu gosto de praticamente tudo desse filme, mas com dois destaques pra montagem e pro roteiro. Eu tenho falado isso tanto com vocês em vários filmes blockbusters. Os filmes se calcam em diálogo o tempo todo. Todas as cenas, elas são movidas. A história só acontece por conta de diálogo. O filme só tenta evocar alguma emoção em você através do que os personagens falam. E eu acho que esse filme aqui, ele já faz o contrário disso. Tem um monte de cena que ninguém fala nada, que você simplesmente tem que só viver ali aquela atmosfera, aquela ambientação. Você entende o que tá acontecendo pela interpretação dos personagens e tal. Então tem uma X sequência, uma X coisa que acontece aqui no filme que eu não vou falar, uma coisa pesada. E basicamente você vê um X cenário, que num primeiro momento no filme você vê ensolarado, bonito, agora você vê umas cores frias, você vê o Tom Cruise sério, e ninguém fala nada. Simplesmente ele em cena. A cena é só isso, sabe? E o filme me ganha demais nessa parada. E também pela parte dos diálogos do filme, porque ela é feita de uma forma como se fosse um filme antigo, sabe? De espionagem. Ele vai beber na fonte não só do Missão Impossível do Brian De Palma, né? Do primeiro, super close-ups, e você tá ali na cara do ator e na emoção dele. E os diálogos tem uma coisa meio de música, sabe? Tem uma musicalidade no diálogo. O jeito que as pessoas falam não é natural, não é? O filme não tenta parecer que ele é um retrato de uma coisa realista, sabe? Ele é um filme de espionagem classudo. Então os personagens vão falar uma coisa e daqui a pouco o outro ator complementa. Porque eu posso começar falando que esses vídeos aqui eu comento o que eu assisti no mês anterior. E isso vale de filme e em série, tá? E eu também indico um álbum que foi destaque pra mim no mês. Então todo o diálogo do filme tem essa fluidez, sabe? E a montagem do filme, ele vai pulando entre planos dos personagens e no que eles estão falando de uma forma muito natural, sabe? O filme, ele nem às vezes se preocupa de te dar um setup, assim, de te fazer um shot onde você vai ver onde a ação tá acontecendo. Às vezes a ação começa, a cena começa, e é só os atores, é só o close-up neles. Você não sabe nem exatamente onde eles estão, onde exatamente eles estão distribuídos pelo cenário. Então ele dá uma vibe muito estilosa pro Missão Impossível, muito revigorante pra franquia, né, de ir beber lá e ir na fonte original e faz o filme ser diferente do que a gente viu no Fallout, do que a gente viu no Nação Secreta. E é engraçada a dicotomia, porque é um filme sério, mas não é um filme que ao mesmo tempo se leva a sério, sabe? É um filme que tem humor, que sabe zoar, a sequência toda na Itália deles dentro do Cinquecento lá. Cara, é muito maneiro. Na verdade, talvez minha cena favorita é a cena mais simples, que é uma luta do Tom Cruise com a Paul Clementif, que tá maravilhosa nesse filme aqui, e um outro malandro, onde eles lutam numa viela, cara. É um espaço confinado. Eu falei assim, cara, como é que, sei lá, um John Wick nunca pensou numa situação dessa, assim? Porque só a dinâmica de você, onde você posiciona o câmera, como é que você mostra, se você tá filmando em IMAX, câmera gigante, como é que é essa logística pra ação acontecer? E isso só prova, cara, que a gente não precisa de CGI absurdo, a gente não precisa de explosão, de destruição pra gente se importar, pra gente ficar na ponta da poltrona do cinema investido naquela história. E eu fiquei durante as quase 3 horas desse filme aqui, do que talvez tenha se tornado meu Missão Impossível favorito. Cara, pena que o filme não... Os caras foram lançar também do lado do Barbie e do Oppenheimer, sabe? O filme deu dinheiro, o filme fez menos dinheiro do que o Quantumania, cara, aquela porcaria. Fala sério. I don't know what to be. I don't know, just don't be a dick. I'm such a dick. Mano, se quiser dar uma olhada lá no meu Patreon, é uma maneira de você me apoiar, que eu continuar fazendo mais conteúdo na internet. E tem conteúdo extra, tá? Tem vídeo e texto e coisas que eu não publico em outro lugar na internet. Então, se quiser dar uma olhada, valeu. Aliás, falando deles, cara, o filme da Barbie, pra mim, ele foi quase que 100% que eu já tava esperando, sabe? Eu já imaginava que você, pelos trailers, sabe? Essa ideia, essa discussão do que a personagem da Barbie representa, né? Além de ser um produto. Quais são os simbolismos, quais são as mensagens em torno dela. E eu tava um pouco preocupado com toda a história deles irem pro mundo real. Isso no segundo trailer eu falei assim, oh, meu Deus do céu, isso não vai dar bom. Mas legal que isso é um pequeno fragmento do filme, sabe? O filme não é exatamente sobre isso. Eu acho que há, inclusive, umas subversões de expectativas
perspectiva do que realmente, quando ela realmente sai e o que realmente acontece, todo o mundo da Barbie. Porque eu falei assim, caraca, imagina, tem o mundo da Barbie no começo do filme, primeiro ato, depois vai pra fora do mundo real e acabou. Vai ficar, tipo, aquela brincadeira meio Splash, uma sereia em minha vida, sabe? Peixe fora d'água, não entendendo os costumes dos humanos. E o filme não faz nada disso, isso é maravilhoso. E, cara, a única parada realmente talvez que me pega é que eu acho que o filme tem muita cara de propaganda, sabe? E é uma coisa que é complicada com esses né, os filmes baseados nessas propriedades e tal. Eu acho que o filme do Lego é talvez o que mais faz bem isso, porque ele é um filme no mundo do Lego e não exatamente sobre o Lego. E esse filme aqui, ele é meio que sobre a Barbie, sobre a boneca Barbie, a criadora da Barbie, a Mattel. Então tem hora que parece que é propaganda demais, sabe? Agora, o que me surpreende sempre é o chororô de homem com um filme desse como a Barbie, sabe? Eu acho que tem uma galera que precisa, sei lá, olhar dentro das calças pra tentar descobrir sobre do que eles realmente são feitos, assim, sabe? Porque, caraca, o cara, ele vai na premiere da Marvel com a camisa desbotada dele, de herói, 2 números menor, mas a pessoa, se for de rosa pra ver o filme, é pra ser debochado. Porque a mulher não pode ter o que gostar, então. Se a mulher vai lá no show do Backstreet Boys, nossa, que bando de ridícula. Mas agora se o cara tá lá, tá batendo palma pro Tony Stark, aparecendo pro Tobey Maguire, tá aparecendo no Homem-Aranha, tá tudo bem, sabe? Alguém falar que um filme da Barbie é anti-homem é basicamente a pessoa não ter visto o filme. Porque é tudo que o filme discute. É tudo que ele fala. De que homem pode ser... É a mensagem da Barbie. Você seja o que você quiser. Não precisa da validação da mulher pra você ser homem de verdade. Você não precisa ter validação de um relacionamento pra ser homem de verdade. Você não precisa ser pai pra ser homem de verdade. Você não precisa ganhar dinheiro pra caramba pra ser homem de verdade. Você não precisa ser um machão pra ser homem de verdade. Você não precisa dar em cima de toda mulher pra você ser homem de verdade. Você pode ser literalmente o que você quiser e simplesmente se desprenda dessas amarras pra buscar a sua própria jornada, sabe? E o que eu acho bizarro é alguém não ter essa interpretação, porque eu não sou nenhum gênio. O filme fala isso com todas as palavras. Então você fala assim, meu amigo, desculpa, não cola, né? Você tem algum problema cognitivo, assim, de você ouvir uma coisa e você não entendeu o que tá sendo falado? Cara, eu não presto atenção no filme, eu simplesmente tá usando o tema que é relevante pra vender a sua própria agenda, né? A sua própria ideia, o que muitas das vezes é isso, né? No fim do dia, cara, é uma galera online, né, que eles sempre chamam, né, são os Red Pills, né? Eles são desconectados da Matrix, mas no fim do dia você vê que é uma galera que tá completamente presa, né, nessa estrutura do patriarcado, né, nessa visão do que é o homem, os papéis de gênero e tal, que eles mesmos não conseguem quebrar essas próprias amarras. Então, o que é irônico, os Red Pilados que falam que todo mundo tá preso na Matrix, na verdade, quem tá preso são eles mesmos, sabe? Ironic. Saí da sessão da Barbie, fazer um pipi, fui correndo pra sessão de Oppenheimer. Eu deixei pra ver Oppenheimer depois, porque eu falei, cara, eu sei que 3 horas de filme vai ser um filme aí que eu vou ter que digerir. E foi a melhor decisão, sabe? Porque, uau, tipo, já tinha muito tempo que o Christopher Nolan não fazia um trabalho aí que eu curtia, sabe? Cara, não tinha nenhum filme que me... Uau, assim, sabe? E o Oppenheimer é esse filme, contra todas as expectativas. Porque quando foi anunciado esse projeto, eu falei, cara, eu não tenho o menor interesse de ver a história de como foi feita a bomba atômica e o cara que criou a bomba atômica. Meu amigo, eu tô afim de ver histórias que me inspiram. Eu não quero ver parada escrota, porque o mundo é escroto, sabe? O legal é que o Oppenheimer não é um filme exatamente sobre isso. Ele não é um filme sobre realmente a criação da bomba atômica. Ele não é um filme necessariamente biográfico sobre o Oppenheimer. Ele é quase um documentário, ele é um fragmento daquele momento, onde o Nolan vai dirigir da forma mais crua e visceral possível todas as peças, todo o clima que existia na época, esse clima de guerra e do seu inimigo, e você tem comunista infiltrado na sociedade, e a gente precisa fazer a bomba atômica porque alguém tá fazendo, esse desconforto constante, sabe? Mas a maneira como ele quebra a história, né, em 2 pontos de vista, onde ele faz uma coisa em preto e branco, que você pode até falar, nossa, parece que é simplesmente o Nolan fazendo as nolices dele, sabe? Mas aí quando tu vê a explicação dele, de que ele botou toda a sequência do Strauss lá, que é o Robert Downey Jr., em preto e branco, era porque ele fala, pô, todo mundo conhecia a história do Oppenheimer em preto e branco, pelos materiais, as matérias da época, ninguém, né? Então a gente só viu essa visão que foi vendida desse cara, que foi promovida, dessa galera que tentou queimar a imagem dele. Então por isso, toda essa parte, do ponto de vista do cara que queimou ele, vai ser em preto e branco. E a parte colorida, a parte com cor, vai ser as partes do Oppenheimer, assim. Então, é inteligente, sabe? E como ele quebra todo, né, o diálogo do Oppenheimer com Einstein, né, fecha como o começo e o final do filme, assim, termina com uma porrada, sabe? Um soco no estômago. A gente sabe que o Nolan não é dos diretores que dão margem de interpretação, né? Ele é ao contrário disso. O Nolan, que é o maior defeito dele, talvez. Ele quer que você saia do filme dele com
X interpretação. Ele não parece ser um cara que gosta de ambiguidade, de você achar uma coisa que não era exatamente o que ele tava pretendendo. E o Oppenheimer, essa é a parte que o Oppenheimer perde, sabe? Porque às vezes é muito... Calma, Nolan, pega leve aí, cara. Deixa eu respirar, deixa eu sentir, deixa eu achar aqui. Você tá querendo debater se esse cara é comunista ou não, mas você já me contou que ele não é comunista. Então, assim, você não fica engajado, saca? Então, nesse aqui, o Nolan, até a mensagem final, se você quiser tirar uma mensagem, a moral da história, o que não tem, né? Porque é um filme gigante, você vai tirar várias interpretações. Mas é uma visão bem pessimista do Nolan, assim. Acho que de uma forma que eu nunca vi ele fazendo em nenhum outro filme. E é uma visão que eu saí do cinema meio wow, assim, digerindo ainda, sabe? Caraca, pensando aquilo ali. Por isso que foi bom ter visto esse filme. Eu ter ido ver o Barbie, porque eu não teria conseguido me concentrar no Barbie ainda digerindo o Oppenheimer, sabe? É um filme que subverte expectativa, porque você não vai ver Hiroshima e Nagasaki sendo bombardeada, a explosão teste da bomba, ele vai te fazer de um jeito que você não tá esperando. E pra mim foi uma experiência sensorial, esse momento da explosão da bomba, que eu fui pra trás da cadeira. Eu não tô brincando, eu tava assim, eu falei, caralho, irmão, que isso, velho? Que isso, cara? Cinema com C maiúsculo. Eu fiquei tão animado com Oppenheimer que eu até fui reassistir a trilogia do Dark Knight, revi o Grande Truque recentemente também. O Nolan tem hora que é chato pra caramba, se repete pra caramba, mas é bom, né? O cara tem um temperinho ali que é bom demais, né? Até porque eu fui rever a trilogia do Dark Knight porque eu tinha que limpar o meu palato depois da desgraça que foi Invasão Secreta, irmão. Vocês sabem, eu aqui não fiquei nessa ladainha da internet de Marvel acabou, a fase 4. Vocês sabem, eu tenho um monte de coisa com a fase 4 que eu gosto. Ele não é um filme perfeito, é um filme que tem vários problemas, várias coisas que poderiam ser melhores, mas eu acho que onde ele acerta pra caramba. Um filme sólido, bacana, divertido, gostoso de ver, que, cara, não vi nem a hora passar e que me fez voltar, me fez, sabe, reacender aquela chama do Ricardo criança, do Ricardo adolescente, quando viu o primeiro filme do Homem-Aranha e foi vendo, acompanhando esse personagem ao longo do tempo. Quanto jornada da Wanda, quanto jornada do Doutor Estranho, ela tá concisa ali dentro, e quanto questão de linguagem, quanto questão de estilo, pra mim, faz ele se tornar um dos mais únicos do MCU e tá no meu top 10 já de favorito. O que eu preciso ver agora são histórias que me alimentam de coisa boa, sabe? São coisas que me tragam positividade, são coisas... Eu não preciso ver cinismo, eu não preciso ver arrogância, sabe? Eu quero ver uma parada maneira, sabe? Uma parada que me faz lembrar de coisas boas, sabe? E o Thor, Amor e Trovão é esse filme. Então, assim, é por isso que She-Hulk vira minha série favorita do MCU, sabe? Agora, não dá pra negar. 2023, a Marvel, pra mim, entregou 2 das suas piores produções da sua história. Invasão Secreta pra mim é um desrespeito, cara. É uma vergonha, um vexame. É constrangedor toda semana, porque ele foi ficando pior a cada semana. Quando você vai querer fazer uma série de espionagem, de infiltração, de os agentes ali correndo, investigando e tal... E tu faz uma parada pior do que qualquer CSI da vida, qualquer Law and Order, com, sei lá, um orçamento não sei quantas vezes menor, meu amigo, aí não dá, sabe? Você vai fazer a série toda fechada, né? Ambientes fechados, salinhas, pessoas conversando ali e falando sobre nada, assim, velho. Não tem nada que te faça ali ficar compelido por aquela história. Erra no segredo da Marvel, que é a conexão das coisas. Então você faz uma série que, tipo assim, a gente viu o Nick Fury. Qual foi a última vez que a gente viu o Nick Fury e os Skrulls? Talos. Come off it. How was I supposed to know that the whole thing was fake? Got my shoes! E ninguém menciona isso na série nem uma vez. Não, ninguém fala dessa porra. Cara, a real é que até a Marvel tava cagando pra essa série. Até eles estavam querendo enterrar essa série. Ficaram lançando trailer do The Marvels, mostrando lá o Nick Fury super tranquilo. Ah, de boa. Aí depois vai lá na rede social. O que será que vai acontecer no final do Invasão Secreta? Não perca o final épico. O episódio mais curto da série. Tem nem cena pós-créditos. E quem for ver as Marvels e não tiver visto Invasão Secreta não vai ter perdido absolutamente nada. Porque essa série é completamente espuma. Essa série, ela não adiciona nada. O máximo que ela faz é querer subtrair. É querer estragar as coisas. Tipo, você realmente quer me dizer que o Rhodey era um Skrull desde o Guerra Civil? Então tudo que a gente viu lá no Guerra Infinita não era ele. Todo aquele final dele emocionante com o Tony Stark não era ele. Todo aquele diálogo magnífico dele com... Qual é o nome do Falcão? Sam! No cu. Pra mim, Invasão Secreta é um what if. Não aconteceu, não faz parte da timeline principal. É um nojo, cara. É uma desgraça, maluca. Não dá, mano.
Um dia desses eu tirei pra assistir O Meu Adorável Professor. Eu nunca tinha ouvido falar desse filme, né? Acho que eu vi alguém no YouTube falando, comentando alguma coisa dele, me chamou a atenção, aí eu fui lá, botei ele na minha lista lá, watchlist lá do Disney Plus, aí um dia desses falei, quero ver uma coisa de boa, botei e dei um play. Filme aí com Richard Dreyfuss dos anos 90, onde ele é um aspirante a músico, um cara tem, né, aquela aspiração de ser um grande músico e tal, e a vida tem que levar ele a ser professor, porque ele não tem grana. O filme vai tendo várias passagens no tempo, né, dele, tendo nessa jornada de virar um professor de música, com as aspirações de ser professor, a vida dele, ele começa a ter um filho, então lembra muito aquele comecinho do Soul lá, né, do Joe, aquela mesma coisa, né. Me dá uma discutida sobre isso, essa coisa que as pessoas falam, né, quem não sabe fazer a parada, ensina, vira professor. E aí, e ele mesmo é um cara que se confronta com essas coisas de tipo, cara, eu quero ser um músico, eu tenho talento, eu quero fazer a parada, eu tô aqui ensinando pra gente que não tá nem aí pra esse bagulho aqui, sabe? Tem um aspecto do filme que é muito interessante, que o filho dele nasce com deficiência auditiva. E ele tem uma enorme dificuldade de se conectar com o filho, porque a maneira que ele entende de valor da música, da arte, tipo, o filho dele não consegue apreciar, e ele meio que, né, se separa do moleque. Então, é um filme que se passa durante várias décadas, ele tem uma coisa muito legal de conectar com eventos históricos, assim. E é um filme muito inofensivo, muito de boinha, mas muito gostosinho de ver também, sabe? Eu fico me lembrando de vários professores, assim, da minha vida, sabe? E ficando, caraca, que você... Queria conhecer mais essa pessoa que foi meu professor e foi tão importante que eu lembro até hoje. Quem era essa pessoa? Como é que ela chegou ali pra virar professora, né, e tal? Enfim. Eu tava no pique do Barbie e aí aqui na Netflix me jogou um filme do Noah Baumbach. Noah Baumbach, que ela fez lá o História de Casamento, o próprio Rio do Branco com a Greta Gerwig e coescreveu o roteiro do Barbie também, né? Lula e a Baleia é um filme de 2005 e acho com Jeff Daniels. É a história de um casal formado por dois escritores. A mulher é uma aspirante e tal e o marido já tinha escrito o livro, já fez um sucesso e tal, mas agora tá um pouco em baixa na vida. E eles decidem se separar depois de 20 anos de relacionamento e eles têm dois filhos. Um filho mais velho, vivido pelo Jesse Eisenberg, e um filho mais novo, assim, é um pré-adolescente e tal. Ele discute de uma forma muito natural, muito crua, muito simples a filmagem dele, né? É um filme bem pobrinho, assim, do jeito que é filmado, mas no bom sentido, tá? Porque ele passa realidade, ele parece que realmente você tá vendo a vida de pessoas que tá acontecendo e não exatamente um filme. Tipo assim, primeiro ele conectou comigo pra caramba em vários aspectos. A primeira, a coisa própria da separação e você ter os dois filhos, né? Isso aconteceu vendo uma família de casa separada. Eu sou o irmão mais velho, tenho meu irmão mais novo. E como a separação tem efeitos diferentes em cada filho. Como cada filho lida com essa separação. Então você vai ter o filho como o Jesse Eisenberg, que ele busca a admiração do pai, ele acha o pai dele, pô, incrível. Ele pede pro pai dele autografar o próprio livro do pai, assim, sabe? O garoto é um puta fanboy, ele busca uma puta validação do pai. E o filho mais jovem, ele se cola mais com a mãe e começa a ter um monte de comportamentos erráticos. O legal é que ele não faz esses personagens pra eles serem agradáveis. Eu odeio isso em filme, quando você tem que ser o protagonista é perfeito. Tem todas as decisões mais corretas. Tipo assim, mano, ninguém é assim na vida real, sabe? Então, ninguém nesse filme aqui faz as decisões mais corretas. Os personagens são babacas, eles têm atitudes escrotas em vários momentos, muito normais e factíveis, mas escrotas. E o personagem de Jeff Daniels é um babacaço em vários aspectos. Ele é super intelectualoide, se acha pra caralho. Ele é o cara mais foda e que entende que ele só não tá fazendo sucesso porque ninguém se importa com arte de verdade, sabe? Aí quando ele descobre que a mulher dele tá saindo com um maluco, ele fala, nossa, esse cara, era tipo, sei lá, ele era um instrutor de tênis, assim, numa escola, sabe? I want to be a tennis pro like Ivan. Oh, come on, you don't want to be a tennis pro. Why not? It's not serious. É super assim de diminuir qualquer outra pessoa. E principalmente o filho dele, o menor, quando o filho dele quer, tipo, talvez eu não seja meio assim, talvez eu queira ser um instrutor de tênis. Eu paro, não. Ivan is fine, but he's not a serious guy. He's a Philistine. What's a Philistine? It's a guy who doesn't care about books or interesting films and things. Then I'm a Philistine. Se projetar no filho as frustrações dele, sabe? Mas é muito interessante ver essa transformação, a transformação dos filhos e tal. E como muitas vezes os pais são codependentes dos filhos, a maioria das vezes é. E que é uma inversão de papel que é muito conflitante na cabeça de quem não tá pronto pra isso, né? Como o filho tá tipo assim, ei, isso não é a minha responsabilidade. Gostei bem desse filme, cara. Maybe we could even things out a bit and I could stay at Mom's a few extra nights because I've been staying more at yours. It's not a good time right now. I'm not going to be 100% for a while. I'd like you around. Eu já não posso dizer o mesmo do Asteroid City.
Eu não posso dizer também que eu sou dos maiores fãs do Wes Anderson, mas tem horas que parece que, cara, parece que ele só se repete, parece que ele faz a mesma coisa, sabe? E ele, depois do Grande Hotel Budapeste, parece que entrou num formatinho assim que tu fica, caraca, parece que isso aqui é o Michael Bay fazendo sempre os mesmos filmes, sabe? Então, às vezes, eu tenho um pouco de preguiça com o Wes Anderson. Eu fui ver o Crônica Francesa, eu, sei lá, vi 15 minutos do filme e falei assim, tirei e falei, não tô afim de ver esse filme. Eu vejo em algum outro momento, sabe? Essas coisinhas dos personagens, aí chega na frente da câmera, ai, tem hora que dá uma cansada, assim, sabe? E ele ficou, tu viu que ele, não sei se você soube, que ele ficou putinho com esse meme das galera imitando o estilo dele na rede social. Ele ficou putinho, tipo, ai, não gosto, não quero que me mostrem das pessoas debochando. Ah, mano, as pessoas estão, tipo, celebrando tua arte, cara. Para de ser mala, sabe? Aí tu vai ver um Asteroid City, tipo assim, o que eu vou... Vamos lá. É o filme... bonitinho, Wes Anderson de sempre. Porra, a estética do filme é fantástica. É tudo bonitinho. Os atores são bonitinhos. As ceninhas são bonitinhas. As crianças são bonitinhas. As crianças são bonitinhas. Sabe, tem uns stop motion aquele bonitinho. Mas eu terminei de ver a porra desse filme e falei assim, cara, esse filme não me disse absolutamente nada. Eu, tipo, não tirei nada sobre esse filme. Nada. Nenhuma informação, nenhuma história, nada. Não me divertiu, não fiquei intrigado pela história, não me importei com esses personagens, nada. Sei completamente neutro do filme, assim, sabe? Ele faz uma coisa... o Asteroid City é uma cidade... E isso, na verdade, é uma peça de teatro. Então ele tá contando, quebrando a quarta parede, a história da peça sendo formada, do escritor e dos atores, e aí as cenas que são coloridas da peça em si acontecendo. E eles fazem umas referências a coisas, a artista fala assim, mano, eu não faço ideia de quem você tá falando, mano. Eu tenho que ver um supletivo pra assistir teu filme, cara. Pra me importar, tá os crianças falando umas coisas, falando, quem é isso que você tá falando, cara? O que quer dizer, mano? You're very good in the one about the tramp in the brothel who gets amnesia and becomes a pediatrician. You were very authentic. Actually, maybe my favorite character I've ever I don't know why nobody else liked it. Ai, cara, sabe? Tem hora que haja paciência, sabe? Vamos falar sobre erro de continuidade, né? Na real, não. Eu quero falar do álbum do mês que eu tenho ouvido pra caramba, que é o Ghost Stories, do Coldplay. Eu gosto de brincar que o Coldplay era uma banda melhor quando eles eram uma banda triste. Só que isso não é a verdade, porque uma coisa que o Coldplay faz muito legal é conseguir a coisa de fazer a parada mais pop e fazer collab com Rihanna, com Beyoncé, com BTS agora, né? E fazer aqueles espetáculos, aqueles grandes shows, né? Mas de também, de vez em quando, eles fazerem um outro tipo de música. Fazerem uma coisa mais melódica, mais introspectiva, mais focada no sentimento, a variedade de instrumentos, brincando com arranjos diferentes, sabe? Eu acho que isso... Não só a banda em si é super talentosa de fazer isso, mas o próprio Chris Martin, sabe? O cara consegue levar a galera no Lollapalooza, no Rock in Rio e conquistar, e também passar toda a emoção de uma música que tá falando sobre o amor perdido ou sobre alguém que se foi. Esse álbum do Ghost Stories eu fui descobrir muito tempo depois, porque ele foi meio que obliterado por o álbum que saiu no ano seguinte, que foi o Adventures of a Lifetime. E esse foi gigante, né? Desse álbum talvez você já tenha ouvido a música dele que mais fez sucesso, que é a Magic. Call it magic. Não, teve também a Sky Full of Stars também. Essa tocou pra caramba. Mas o álbum é muito mais que isso, sabe? E é legal você ouvir, como eu tenho falado aqui todos os meses, é você ouvir o álbum do começo ao fim, tentar entender qual é a ideia do artista e o que ele tá querendo te contar ali, sabe? Então pra mim esse álbum, Always in My Head, linda música. O Another's Arm, que tem uma coisa linda, um trabalho vocal lindo. Eu gosto desse álbum de ponta a ponta, todas as músicas, mas talvez a minha favorita seja Oh, que é a última. Então pra mim, a dica do mês é pra você ir lá ouvir Ghost Stories do Coldplay. Esse álbum é lindo. Pra fechar... Eu já sabia que ia ser uma merda, mas eu decidi ver o live action dos Cavaleiros do Zodíaco aí feito pela Sony. Era tudo que os trailers já vendiam, de que seria uma enorme porcaria. Eu tenho uma coisa que me intriga em todas essas adaptações do Cavaleiros do Zodíaco. Seja o filme lá de 2014, a animação, seja a animação que saiu na Netflix... Qualquer versão que vai fazer o Cavaleiro do Zodíaco, eles não tentam nem adaptar o anime clássico, o mangá clássico. Eles fazem uma coisa diferente. Eu não entendo o que a R15 e Cavaleiro do Zodíaco tem a ver. Eu não entendo isso, cara, de botar equipe tática, milico.
Cara, o que isso tem a ver com o Cavaleiro Zodíaco? Absolutamente nada, cara. Aqui na história, o Shambin, ele é o Mitsumasa Kido. Ele é o cara que tá recrutando todo mundo. Siena é a garota que faz a Athena aqui. Eles sabem que ela vai despertar o cosmo e tal. E na abertura do filme ele dá meio a entender uma coisa parecida lá, que a criança veio ao colo dele lá, né? O Aiolos tentou salvar a Saori, igualzinho lá, como foi no desenho e tal. Ele dá uma ideia na abertura do filme. E aí você tem a Funk Jansen, que faz a Gurad, sei lá, que nome é esse? E ela que tá tentando destruir a Siena. E tem um plot twist aí, tem uma invenção aí e tal. E aí ele vai recrutando uma galera que são os possíveis novas reencarnações dos Cavaleiros do Zodíaco. Essa premissa é até legal. A coisa de você tá recrutando a galera, eles vão despertar na nova realidade e você criar uma dinâmica de filme romântico do Seiya com a Saori, eu acho muito bom. Parada louca é que o filme não tem qualquer coerência, maluco. Os caras começam a cena, o personagem fala uma coisa, aí a câmera troca, ele fala outra coisa. Completamente diferente. Você tem o cara aqui, o Cassius, que quem faz é o Kyle Reese, lá do Terminator 3. Por algum motivo, ele e o Seiya estão lutando numa rinha de galo lá, e ele tem um ódio pelo Seiya por algum motivo. E aí depois a Gurad aparece lá e fala, não, eu vou fechar aqui a sua academia porque você não conseguiu matar o Seiya. O que tem a ver uma coisa com a outra? Aí, na mesma cena, ela, não, eu vou te contratar pra matar o Seiya. Ela fala, não, o que você quiser eu te pago. Ele fala, não, só vou aceitar essa missão se eu puder matar o Seiya. What? Aí os caras transformam ele num ciborgue. War that awaits us is unlike any other before. Que tem a ver, irmão? O maluco que faz o C é tão ruim, cara. E o próprio personagem é tão ruim. Ele não acredita em nenhum momento. Ele é tudo... você é maluco? Tá falando de coisa de cosmo? Você é doido? Você pirou? Você é uma reencarnação? Não sei o que você... Tipo, ele não acredita em nada. Ele é o super cético. A metade do filme ele ainda não tá acreditando em nada. Aí depois o filme conta que ele, desde que era criança, ouvia com a irmã a história sobre o cosmo. Ele já tinha sentido o cosmo. Ele... Tipo assim... É isso que eu falei que é incoerente. Como assim, mano? Quem que escreveu essa porra, cara? Velho, assim, mano, eu não vou ficar perdendo tempo aqui falando de tudo que esse filme tem de ruim. O treinamento dele, camarim, é horroroso. Cara, é tudo tão ruim. O que eu posso dizer é o seguinte: o final do filme, eles copiam descaradamente o X-Men confronto final, sabe? Eu falei assim, cara, parece que é se fosse tipo assim, eu e você fazendo um filme, sabe? A gente ia fazer um filme com as coisas que a gente gosta. E ainda coloca a Funk Jansen, que era a Fênix Negra. Eles colocam o poder da Saori como se fosse igual a Fênix. É a mesma parada, sabe? Tu fala assim, oh, ok. Why? What was that for? It was a petulant jerk. Você vê esses live actions adaptados de anime aí, o que foi bom? O que deu bom?